Muito bem, senhores panelistas. Nós temos aqui algumas perguntas. Nós não vamos direcioná-las especificamente onde vocês. Então, qualquer um pode responder, qualquer um pode comentar, pode adicionar, subtrair, ok? Fiquem bem à vontade. Muito bem. A primeira pergunta. O bioquímico Michael Behe apresenta a complexidade redutível de sistemas como o imunológico, o olho humano e outros como um argumento contrário à evolução. Esse argumento é válido? Como a evolução explica a complexidade irredutível? O argumento não é só válido, mas na teoria do design inteligente é um dos seus pilares, a complexidade irredutível dos organismos vivos. E é exatamente isso que um dos principais aspectos da teoria do design inteligente, ela diz que a vida ela se forma através de grandes saltos quânticos de complexidade. E se você pega os sistemas complexos da vida, se você tira uma parte, ele perde a função. Então, processos lentos, graduais e sucessivos não poderiam ter dado saltos gigantescos de complexidade que os sistemas vivos requerem. Então, é um dos grandes pilares. A evolução não tem mecanismo para saltos. O mecanismo é lento, teria que ser lento, gradual e sucessivo. Algumas tentativas foram feitas para saltos evolutivos, mas os mecanismos são inviáveis, são esperanças que alguma coisa pudesse acontecer, mas quando você avalia, elas não poderiam acontecer. E a complexidade redutível, lançada por Michael Behe, com a ratoeira de Behe, realmente causou um estrago tremendo no processo evolutivo, que não foi consertado. Algumas tentativas aí de cooptação, que eu chamo de efeito MacGyver, que a vida talvez tivesse pego partes já existentes que funcionavam com outras funções e teriam feito uma ratoeira, como se você tivesse uma tábua, um grampo, uma mola de amortecedor, e com aquilo fizesse uma ratoeira para pegar um rato. O que você precisa para fazer isso? Um MacGyver. MacGyver faz. Então, as explicações à la MacGyver, né, para a complexidade redutível não funcionaram. E, na realidade, você não precisa explicar uma única máquina, você tem que explicar a vida como um toda, porque ela é toda interligada. São todas as máquinas que são interligadas, e todas elas têm complexidade redutível. Então, é um conjunto imenso de máquinas com complexidade redutível. É um dos grandes pilares que se sustenta até hoje e que mostra que, realmente, somente mentes inteligentes, como o do MacGyver, poderiam ter construído sistemas vivos. Já que mencionaram o Michael Behe, eu acho curioso, assim, falando um pouco sobre o mundo do editorial, né? É que quando Richard Dawkins dá um espirro nos Estados Unidos, eles publicam aqui rapidinho. Agora, Michael Behe já publicou um outro livro, The Edge of Evolution, 10 anos depois do Caixa Preta de Darwin, e a editora que publicou a Caixa Preta, que eu acho que deixou escapar esse livro aí, por algum motivo, não publicou esse segundo livro, embora haja pressões de vários grupos aqui no Brasil. Eu acho muito lamentável isso, porque a gente perde aqui nessas discussões. Há uma vasta literatura defensora do evolucionismo, mas muito poucos livros aí que defendam do ponto de vista científico, como Michael Behe faz, publicados no Brasil. Só uma complementação. Todo geneticista, todo bioquímico evolucionista, ele sabe de todos esses detalhes. Ele sabe que a complexidade é inerente aos organismos vivos. E ele sabe que não tem como você reduzir a complexidade, não tem como essas coisas surgirem lentamente e passo a passo. No entanto, o pensamento evolucionista se usa daquilo que o professor Marcos Eberlin mostrou. Eu acredito que não pode ter acontecido, mas nós estamos aqui, então aconteceu. É uma coisa que quem pensa um pouquinho não faz sentido, né? Muito bem. Alguém mais? Uma segunda pergunta. O Papa João Paulo II, assim como muitos importantes e reconhecidos teólogos e líderes católicos e protestantes, tem adotado a posição evolucionista. Que implicações isso traz para o futuro do cristianismo? Bem, João Paulo II foi o Papa que mais pacificou a Igreja Católica com seus inimigos históricos, e um deles foi a ciência.
A Igreja Católica, para o seu projeto de poder, seu projeto de evangelização, ela precisa e precisava, né, urgentemente dessa pacificação. Então, embora a Igreja não tivesse elementos científicos para essa declaração, o Papa assumiu que a evolução é mais do que uma teoria. Não só para os católicos, mas para todos os cristãos, uma aceitação da teoria da evolução não pode se fazer sem uma relativização da palavra de Deus. E como a força da igreja está na palavra, então quando nós renunciamos nossa fé na palavra, renunciamos nossa fonte, né, nossa origem. E assim como aconteceu durante a Idade Média, uma vez que a igreja rejeita, né, sua ligação direta com Deus, rejeita a fonte, né, da sua relação com Deus, que é a palavra, aí as trevas são inevitáveis. Então é por isso que nós vemos hoje uma onda, né, uma maré de relativismo em todas as comunidades cristãs que têm tomado essa posição. Então, como ficou claro aqui na fala de diversos dos palestrantes, nós precisamos realmente de não só a fé para crer e aceitar, né, a palavra de Deus, nós precisamos de uma disposição para entrar em relacionamento com Deus. Quando nós não aceitamos a Deus, não o amamos, então nós fazemos de tudo para nos desviar dele. E é possível que essa intenção de se desviar, né, de um compromisso, de uma aliança com Deus, é que esteja por trás de uma aceitação do evolucionismo por parte do líder católico. Quando você assume o evolucionismo teísta, você, na verdade, dá origem a um modelo, uma teoria híbrida, que soma problemas das duas outras teorias que tentam ser juntadas, aí, unidas. Porque se os primeiros capítulos de Gênesis são mitológicos, e ali nós temos toda a base teológica para toda a Escritura, né? A redenção, a história da queda, do pecado, a origem da morte, né? Se aquilo é mitológico, e na verdade a história real seria aquela de milhões de anos e morte anterior à própria existência do ser humano, porque antes de haver um ser humano que Deus pudesse colocar nele uma suposta alma, que é a visão evolucionista teísta defende, a morte já existia, né? E existiu por muito e muito tempo. Então Deus passa a ser o próprio responsável pela morte, como se ela fosse um constituinte da criação dele, segundo essa visão. E se a queda não é como está relatado em Gênesis, um evento literal, real, a queda, o pecado, qual foi o papel de Cristo na cruz mesmo? Veio para redimir-nos de quê? Se a árvore da vida que Gênesis menciona não é real, que árvore da vida é aquela que teremos acesso novamente no Apocalipse, ali é citado, é mencionado. Então, eu costumo comparar com aquela brincadeira do dominó. Você empilha pedras de dominó, derruba a primeira e todas as demais são derrubadas. Se eu derrubo o relato de Gênesis, toda a teologia bíblica é derrubada, e assim, na verdade, quem defende a evolução teísta presta um grande desserviço à compreensão da Bíblia na sua integridade. Bom, eu me lembro que, quando eu estava no ensino médio, estudei um pouco de história da ciência, e lá eu aprendi que a Igreja Católica já se meteu em ciência antes e adotou uma teoria geocêntrica que ela defendeu durante muito tempo, e apesar de todas as evidências de cientistas como Galileu, Newton e outros, e Ptolomeu, eles continuaram defendendo a teoria errada. E passaram-se séculos até que a Igreja se retratou. E eu acredito que a Igreja Católica está incorrendo no mesmo erro novamente, né? E esse erro, basicamente, se resume a misturar coisas que não são misturáveis. Religião e ciência são coisas diferentes. Elas podem até querer buscar as mesmas coisas, mas são coisas diferentes. O método científico ele é limitado. Ele se aplica àquilo que pode ser reproduzido em laboratório. E a ciência tem avançado muito. A palestra que nós tivemos hoje mostra quanto conhecimento científico existe. E esse conhecimento científico mostra o quanto o nosso mundo é complexo. Então, é preciso separar o âmbito da ciência do âmbito da religião. Apesar de todas as evidências científicas, né, de que a vida não pode ter surgido de nada,
ainda existem pessoas que acreditam que ela surgiu espontaneamente. E o argumento, em geral, é tentando simplificar cada vez mais o conceito de vida. Então, para discutir como a vida surgiu, primeiro a gente precisaria definir o que é vida corretamente. E o professor Marcos apresentou uma definição de vida que é das mais simples possíveis. É tão simples que chega a confundir o que é vivo com o que não é vivo. A definição de vida que ele colocou mostra que um ser vivo, o mais simples possível, ele precisaria ser capaz de guardar alguma informação e reproduzir essa informação, gerar espontaneamente réplicas de si mesmo. Ora, um cristal, que é um mineral, e ninguém ia considerar um mineral um ser vivo, um cristal faz exatamente isso. Uma lâmina de cristal vai crescendo pela deposição de outros átomos que vão repetir a mesma configuração inicial. E depois da segunda camada formada, vão se formando outras camadas. Então, isso também seria um ser vivo, de acordo com essa definição. Então, por mais que se tente simplificar essa definição de vida ainda mais, significa destruir a separação entre o reino mineral do reino vegetal e animal. Então, uma definição mais simples do que essa é impossível. E, a partir dessa definição, o professor Marcos conseguiu mostrar que é muito complicado, é muito difícil a gente acreditar que a vida possa ter surgido espontaneamente. Então, quando se chega nesse ponto, que está no limite da ciência, quer dizer, a definição de vida, ela transcende o que é científico, isso passa a ser um acordo entre as pessoas. Mas, para a gente estender, simplificar ainda mais esse conceito, a gente precisa abandonar ou passar a considerar que minerais possam ser seres vivos. E acho que ninguém está disposto a aceitar uma coisa dessa. Muito bem. Quer falar uma coisa? Eu queria comentar um caso interessante. Uma vez eu estava num debate com um naturalista e ele virou assim para todo mundo e falou assim: olha, eu não sei porque o Marcos não aceita a evolução, até o Papa já aceitou. Aí eu virei assim e falei: gente, eu que estou falando de religião aqui. Aí eu disse: mas o Papa, o que ele sabe de ciência e o que o Papa sabe de química. Então, a gente, assim, do ponto de vista científico, um Papa se posicionar em relação a uma teoria ou outra faz pouca diferença. Agora, o que ele fez, na realidade, foi um verdadeiro... uma desesperação, porque você tentar colocar Deus na evolução, o que eu digo é assim: a evolução teísta ela é péssima ciência com péssima teologia. Porque é péssima ciência, porque a evolução não é guiada. Processos naturais não guiados. A evolução, todo o arcabouço teórico da evolução é um processo que nos fez sem nos querer fazer. Não tem nada dirigindo a evolução, a não ser processos naturais como seleção natural, tempo, mutações. Então, é péssima ciência se colocar alguém dirigindo a evolução, porque não é o que a evolução propõe, os seus pressupostos. E é péssima teologia, porque Deus, gente, é que nem aquele cara do Bamerindos. Deus é gente que faz. E faz bem feito, e não espera as outras coisas fazerem. O Deus que eu conheço é um Deus que faz pronto, do jeitinho que Ele quer. E é o Deus que eu quero cultuar. E é o Deus que a gente cultua, não é um Deus que fica esperando processos naturais não guiados nos fazerem sem querer fazer. Péssima teologia com péssima ciência, a evolução teísta. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui direcionada ao Dr. Marcos Eberlin. Dr. Marcos diz em seu livro Fomos Planejados que as mitocôndrias são máquinas hiper mega high-tech. O que o Dr. Eberlin pode nos dizer a respeito do DNA mitocondrial materno? Isso prova que viemos de uma única mãe, no caso Eva? Pode responder, repetir a pergunta? Se nem você entendeu, então eu estou feliz que não sou eu que estava perdido aqui. Bom, estão dizendo que no seu livro
fomos planejados, você afirma que as mitocôndrias são máquinas hiper, mega, high-tech, correto? Correto. Então, o que o Dr. Eberlin pode nos dizer a respeito do DNA mitocondrial materno? Materno. Uhum. Isso. Então, isso. Está perguntando se viemos de uma única mãe. Se isso prova que viemos de uma única mãe. No caso, Eva. Olha, eu já li alguns estudos sobre isso e eu vou ter que confessar minha ignorância e não vou comentar totalmente sobre isso. Tem alguns que acreditam que isso é uma evidência. O DNA mitocondrial, a mitocôndria tem o seu próprio DNA interno. E existem algumas avaliações em que isso poderia levar à evidência de uma mãe como Eva. Eu confesso que eu nunca li muito sobre isso e eu não vou saber comentar. O que eu sei comentar sobre as mitocôndrias é o que os naturalistas pensam sobre esse DNA, que é uma coisa assim fenomenal. Eles imaginam que aquilo ali foi uma bactéria primordial que foi simplesmente... Como é o processo, gente? Quando um engole o outro? Fagocitada. Uau! E aí a mitocôndria se acostumou lenta, gradual e sucessivamente com aquele ser ali dentro e os dois começaram a agir, interagir e a subsistir conjuntamente. Então, o que eu sei comentar sobre esse DNA, eu não sei se ele é evidência para a nossa Eva primordial, eu nunca estudei muito sobre isso. Agora, o que eu sei é que, realmente, a ideia de que isso foi fagocitado, toma cuidado com o que você come. Eu acho que o Dr. Gibson poderia falar alguma coisa sobre isso. The mitochondrial DNA is passed only through the female lineage. O DNA mitocondrial ele é passado apenas através da linhagem das mulheres. If everyone in this room were to trace their ancestry back, se a gente conseguisse desenhar ou traçar a ancestralidade de cada pessoa para um tempo no passado, cada pessoa desse auditório, eventually they would all converge on one ancestor. Eventualmente iriam todos nós convergir em um único ancestral. And the idea of the mitochondrial DNA is that would apply to the female ancestor. Então isso, de acordo com a ideia do DNA mitocondrial, seria uma ancestral do sexo feminino. So the mitochondrial DNA is strongly suggestive that everyone in the world has an ancestor, a female ancestor in common. Então o DNA mitocondrial realmente ele sugere que todas as pessoas do mundo têm em comum uma mesma mulher que teria sido ancestral de todas. It does not, however, mean that was the only person living at that time. Mas isso não significa que essa mulher era a única pessoa que vivia naquela época. In any population, some lineages go extinct over time. Em todas as populações, algumas das linhagens se extinguem, acabam sendo extintas com o tempo. So, if we think in terms of the mitochondrial Eve hypothesis, então, se a gente pensar em termos da hipótese da Eva mitocondrial, que é o nome dado a essa hipótese, the idea is that we all trace our ancestry back to that original woman, but there were other people living at the same time. Quer dizer que todos nós teríamos então nossa ancestralidade ligada a essa mulher do passado, mas havia outras pessoas vivendo ao mesmo tempo com ela. Muito bem. Creio que foi respondida a contento. Os senhores enfrentaram ou enfrentam alguma dificuldade ou complicação acadêmica de carreira por defender abertamente o criacionismo? Eu vou contar a minha, que é mais simples, depois o professor Marcos dá mais detalhes aí com ele. Assim que eu ingressei na instituição que eu trabalho, eu comecei a fazer alguns trabalhos com um colega na minha instituição, e a gente trabalhava todos os dias, ia para o laboratório, fazia trabalhos, media, coletava dados direitinho, almoçava junto, né? Até que completou uma semana que nós estávamos trabalhando juntos.
na sexta-feira. Eu cheguei do instituto, fui para o hotel que eu estava morando, que eu era recém-chegado nesse lugar, e me dediquei, então, ao estudo bíblico, né? Pôr do sol ali. E como todos os dias à noite esse meu amigo ia lá me chamar para a gente jantar, ele bateu na porta do quarto e entrou. E me viu lendo a Bíblia, né? A pupila dele dilatou como se ele tivesse visto um fantasma, né? E ele disse assim, então, mas que isso? O que está acontecendo? Você está ficando louco? Nunca mais converse comigo. Você é louco, né? Bateu a porta e saiu. Aí, isso foi sexta-feira, aí sábado, domingo, segunda-feira, na hora de ir para o trabalho. Aí eu tinha carro, ele tinha que ir de carona comigo. Ele estava me esperando lá na porta. Aí eu passei por ele. Embora você disse para eu não falar mais com você, você aceita uma carona? Aí, ele entrou no carro e foi comigo em silêncio, né? Aí eu falei, qual foi o motivo, né, do susto que você tomou ontem? Ele, eu não acredito. Como que uma pessoa com a formação acadêmica que você tem, com as ideias que você tem, se deixa levar por essas ideias de homem das cavernas, né? Você é louco. Aí esse meu amigo, ele se chama Edivaldo. Eu disse, Edivaldo, você é uma pessoa super equilibrada, eu nunca vi você nervoso, você entra no meu quarto e dá um chilique. Eu que sou maluco? Como assim? Então, esse rapaz hoje ele continua sendo meu amigo, né? E hoje ele enxerga que é possível você conciliar a sua fé e o seu trabalho acadêmico, né? Mas, particularmente, aonde eu trabalho, com relação à perseguição, esse tipo de coisa, nunca teve nenhum problema mais sério, né? Ao contrário do que o Marcos tem enfrentado aí. Sim. Eu costumo dizer que nos talvez primeiros 20 anos da minha carreira acadêmica, eu fui um agente secreto. E assim, eu nunca me expus, mas também nunca fui incitado a fazê-lo. Eu ficava ali, alguns chegavam, a gente conversava sobre minha fé e tal. Mas eu acho que eu também tinha essa ideia de que a gente não deveria misturar a nossa fé com a nossa ciência. Eu acho que talvez no início até aceitava alguns aspectos da evolução, tudo mais, e fui tocando minha carreira, meio como um agente secreto, e alguém que chegava, conversava um pouco, mas não muito, não queria entrar no debate. E eu não sei exatamente por quê, porque eu sou meio Pedro, assim, me cutuco, eu saio cortando a orelha, eu não... Mas acho que Deus me preservou, Ele nunca mandou ninguém lá me cutucar, não, eu fiquei quietinho por 19, 20 anos. E a minha carreira foi feita durante esses 20 anos, e por Deus, para a glória e honra dEle. E aí, quando eu entrei nessa briga, foi uma reportagem da Veja, acho que o Michelson mostrou, inclusive, a revista, que me sacudiu. A minha carreira estava muito bem estabelecida, eu acho que foi muito bom. Eu já era da Academia Brasileira de Ciência, tinha ganhado... E aí o pessoal quer me pegar, com certeza, mas não consegue. E aí eu brinco assim, né? Deus me deu uma posição muito interessante. Eu até falo, olha, se quiserem tirar todo o meu dinheiro, eu não vou fazer mais pesquisa, mas aí eu vou dar palestra todo dia, hein? E se deixarem eu quietinho lá, eu vou aumentar mais ainda a minha publicação, meu índice H e tudo mais. Então, eles estão num dilema, na realidade, comigo. E aí eles mandam manifestos para a academia, mandaram outro dia, não citam meu nome, diz assim, profissionais de outras áreas do conhecimento. Eles eram todos geneticistas, né? Estavam se referindo a mim, que era um químico. E aí você entra nos blogs aí, nossa, aqueles nomes que o Michelson colocou aqui são elogios. Os pitbulls de Darwin, realmente. Eu acho que os acadêmicos mais estabelecidos, eles sabem, eles discordam, mas
tem uma certa decência e elegância, mas a molecada, os pitbulls de Darwin, nossa, apelam para valer. E aí eles tentam me pegar em algumas coisas também. Outro dia eu fui eleito para a Academia de Ciência do Estado de São Paulo. Eu sou da Academia Brasileira. Ora, glória dele, não para mim. Mas eu fui. Aí eu recebi um convite lá. Vai ser dia tal e tudo. Você aceita? Eu aceitei. Aí reconfirmaram outra data, e tudo bem, tudo certinho. Eu falei, gente, eu achei que não ia ser mais eleito para nada. E me elegeram aqui. Aí chegou um dia antes de sair a lista oficial, eu recebi um e-mail do presidente da Academia de Ciência do Estado de São Paulo, dizendo assim, Marcos, infelizmente houve um erro. E o seu nome, na realidade, estava na lista semifinal, não na final. E você não vai ser eleito, não. Aí eu mandei um e-mail de volta para ele, que era meu amigo, inclusive, a gente publicou 2 papers juntos já. Falei, olha, veja bem, será que foi só comigo? Você podia dizer com quem mais esse erro aconteceu? E podia dar mais detalhes? Ele nunca respondeu. Aí eu falei, olha, se você não responder, eu vou entrar com uma liminar. Ele falou assim, e ficou quieto. Então, é esse tipo de coisa que às vezes acontece. E aí eu fico pensando, é o direito de espernear. É uma teoria moribunda, é uma teoria que já refutada pelos dados, é uma teoria que já se foi, e todo mundo está sabendo, e eles venderam a alma para essa teoria, eles falaram que ela ia explicar tudo, o cara já, no final da vida, da carreira, e o que ele faz? Ele não tem outra coisa a não ser cancelar a minha eleição para a Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Que assim seja. Michelson. Eu tive uma experiência traumática, carrego esse trauma até hoje, lá na Federal de São Carlos. Uma amiga, uma professora doutora lá do curso de fisioterapia, abordou o tema do criacionismo e tal, nas aulas dela, e os alunos se interessaram por aquilo. E ela falou, olha, eu não conheço muito, mas eu posso trazer alguém aqui que tem pesquisado o assunto e tal. Eu fiquei meio assustado quando ela me contatou, porque eu não sou do meio científico, né? Eu sou simplesmente um jornalista. Mas ela insistiu, eu pensei, mas são só as suas alunas? São 19 alunas aqui de pós-graduação de fisioterapia. Venha tranquilo. Quando cheguei a São Carlos, eles haviam reservado o auditório do Centro de Biologia. Aquilo já me deixou arrepiado. E quando chego à sala de aula, ao auditório, eram 50 pessoas, 19, e fiz uma pequena pesquisa. Quantos aqui são alunos de fisioterapia? Só as 19 lá no fundo levantaram a mão. E os demais? Fiz outra pesquisa. Quantos aqui são biólogos? Vários levantaram as mãos. Físicos. Eu pensei, eu estou agora numa situação terrível, estou enrascado aqui. E eu fui falar sobre o que é o criacionismo, falei um pouco sobre design inteligente, não citei a Bíblia em momento algum. Mas o que aconteceu? Houve manifestações contrárias. Um professor que estava fazendo doutorado fora do Brasil enviou uma carta para o MEC. Que bom que eu não trabalho no laboratório Thomson, porque senão eu acho que eu seria demitido, porque eu não tenho o pedigree dele. Mas a coisa ficou feia mesmo. E tanto assim que quando, na semana seguinte, eu acho que foi o doutor Naor, ou o professor Azevedo, eu não sei quem foi depois de mim, não puderam usar mais o auditório do Centro de Biologia. Eu me senti como um herege violando o terreno sagrado do curso de Biologia. Fizeram na biblioteca, mas, graças a Deus, lotou a biblioteca e foi realmente um sucesso. Mas aquilo realmente me marcou, me mostrou como o preconceito no meio acadêmico pode ser forte, realmente muito forte. O doutor Rui, como a sociedade criacionista, vocês também já enfrentaram algum tipo de preconceito, alguma discriminação, alguma afronta acadêmica em relação a isso? Olha, em princípio não, porque a minha área é uma área que não está na crista da onda nessa controvérsia entre criação e evolução. A minha área é mecânica dos fluidos é uma coisa meio fluida, não está muito ligada a essas... Mas dentro dessa... Eu tive notícia de alguma coisa. Quando meu nome foi indicado numa lista tríplice para a diretoria científica da FAPESP, houve um questionamento, mas vocês vão eleger, está na lista aí para ser eleito, um criacionista? Isso foi dito. Mas o governador do estado, que recebeu a lista tríplice, não tinha alternativa, porque
Os outros nomes não poderiam ser eleitos por várias outras razões. Só o meu que poderia ser eleito. E o governador do estado, eu não vou citar o nome dele porque ele não é bem visto por certas pessoas, né? Mas foi o Paulo Maluf. Mas o Paulo Maluf, eu fiquei sabendo posteriormente pelo presidente do CREA, Conselho Regional de Engenharia de São Paulo, que era amigo do Paulo Maluf, que estava na sala do Paulo Maluf, no governo do Estado, quando chegou a lista para ele escolher. E ele, Paulo Maluf, perguntou para esse presidente do CREA: "Você conhece essa pessoa aqui?" Apontou o meu nome, né? Conheço, porque ele era engenheiro, Paulo Maluf era engenheiro, foi meu calouro, entrou no ano seguinte ao meu, na Politécnica, né? E esse presidente do CREA disse: "Eu conheço, é uma pessoa confiável." Evidentemente, na área da engenharia, não no conflito, criação, evolução. E o Paulo Maluf falou: se ele foi politécnico, então é ele que eu vou escolher. Então, foi o único momento em que alguma coisa foi questionada por alguém que eu não sei nem exatamente quem seja. Muito bem. Não. Só complementando aquilo que o momento vivenciado pelo Michelson na Federal, na realidade, a professora de fisioterapia, Heloísa Tudela, tem uma filha que estuda aqui no NASP, ela que organizou esses momentos onde estivemos na Federal. Primeiro Michelson, depois o pastor Roberto Azevedo e eu por último. E deu para notar realmente que é complicado. E ela foi agredida verbalmente pelo pró-reitor. Alunos que já tinham saído da Federal, um deles, inclusive, estava na Argentina, mandou um e-mail dizendo como é possível uma universidade tão conceituada permitir que palestras com esse conteúdo sejam apresentadas. Mas alguma coisa está acontecendo. Eu tenho estado recentemente em várias universidades públicas, federais e estaduais. E eu creio que é por Deus, porque isso no passado seria muito difícil. E as reações são diversas. Algumas são agressivas, algumas pessoas realmente ficam quietas, algumas se emocionam, algumas me perguntam onde, eu quero saber qual a sua igreja. Alguns dizem: olha, minha fé estava abalada, eu pensei que não podia mais ser um estudante de geologia e manter minha fé, você trouxe nova vida espiritual para mim. Então, eu, quando participo de eventos aí fora, eu faço questão de estar no meio acadêmico secular, porque eventos como esse que nós estamos aqui vivenciando, boa parte são estudantes do NASP, de universidades particulares ou confessionais. E nessas universidades o problema realmente não existe, são mais as públicas. Então, eu creio que nós que aqui estamos devemos realmente, havendo oportunidade, nos manifestar. Só que isso é meio complicado para alguém que está na universidade. Eu creio que o professor Tarcísio toma os devidos cuidados para realmente não se expor, porque pode acontecer aquilo que acontece com pelo menos duas pessoas. Um dessa instituição, infelizmente, nos deixou. O professor Admir Arraes, na sua defesa de doutorado, colegas da pós-graduação levantaram-se e tentaram anular a defesa dele. Colegas, dizendo: como vamos permitir que uma universidade conceituada como a Unicamp confira um título de doutorado para um indivíduo com essas características, com essa visão? E levaram as revistas, os livros, Ciências e Programas de Saúde no ensino fundamental e mostraram realmente naquele momento. E tentaram, eu imagino a situação, porque os outros examinadores do doutorado, acho que não conheciam o Admir Arraes. Eu imagino um momento tenso. No final, a nota dada por Admir, 10 com distinção e louvor. Quer dizer, esses comentários acabaram tendo influência. Recentemente, Birger Oscarsson, quem lembra dele? Ele esteve aqui. O Birger, um geólogo islandês, esteve aqui no NASP e estava terminando o seu mestrado, já tinha concluído, melhor dizendo, e estava pleiteando o doutorado. Os colegas de pós-graduação tentaram realmente impedir que ele continuasse o doutorado com a visão criacionista que ele tem, na Universidade Nacional de Reykjavik, na Islândia, melhor universidade do país. O orientador disse: eu conheço o Birger e sei do potencial dele. Então, eu creio que os estudantes e professores universitários tendo realmente eu diria, uma performance acadêmica positiva,
bons profissionais, bons alunos, eu creio que eles podem defender a sua fé, quem sabe no momento certo, adequado, sem receio de represálias e alguma coisa que possa afetar. Um detalhe apenas, só para complementar essa questão da UFSCar, é que, para não deixar no ar essa ideia de que foi uma derrota, e não foi. Embora eu tenha voltado para casa muito frustrado, muito chateado com as afrontas e todo o debate que acabou tendo lugar lá e não era planejado, quando cheguei em casa havia um e-mail em minha caixa de e-mails de um jovem, um aluno, acho, de física, dizendo o seguinte: eu nunca tinha ouvido falar sobre essas coisas, criacionismo, esses argumentos, e eu gostaria de conhecer mais sobre isso. Eu acredito que se foi só por aquele jovem já valeu toda a pena. Muito bem. Continuando um pouco nesse assunto, uma pergunta. Como vocês, então, aconselham aqueles criacionistas que desejam seguir sua carreira, o seu mestrado, doutorado, e a escolherem áreas e orientadores e assuntos? Como que vocês, então, aconselham alunos que aspiram pelo mestrado, doutorado, alunos criacionistas, né? Como vocês aconselham eles a adquirir seu mestrado, doutorado nas universidades aí fora, tendo em vista essa dificuldade toda de preconceito? Eu creio que, como já disse, o aluno tem que ser bom aluno, ser um aluno exemplar, não só academicamente. Se ele tiver um comportamento incoerente, isso vai ser notado rapidamente. Busca a sua realização acadêmica, mesmo que seja um curso complicado. Eu falo isso, mas dói o coração. Eu não recomendo que ninguém faça geologia, mas se alguém se acha vocacionado, eu acho que pode escolher. Eu não conheço nenhum curso de geologia numa universidade cristã. É um curso geralmente oferecido em universidades públicas, é um curso caro. Então, a visão evolucionista prevalece. Mas eu diria que manifestações... Eu, por exemplo, passei por esse momento na minha vida. Fiquei durante 20 anos em contato com o meio acadêmico convencional em universidades públicas, como aluno e como professor. E eu nunca me eximi. Nas aulas, por exemplo, eu procurava me manifestar de maneira pública, ostensiva, quando não concordava. Nas provas, quando eu era arguido a respeito de uma questão onde minha fé estava sendo questionada, eu fazia 2 provas, procurava realmente responder aquilo que o professor queria e colocava em minha visão também. E sempre fui respeitado. Então, eu acho que é possível, sim, o cristão estar nesse ambiente e continuar. A minha comunhão com Deus foi intensificada nesse momento, senão realmente eu não teria resistido. O evolucionismo, por mais que tenha sido apresentado de uma maneira, eu diria, com seus equívocos, ele é um modelo bem construído, é uma doutrina muito bem amarrada e chega a ser convincente. Então, tem que haver realmente um preparo, comunhão com Deus, se munir de textos criacionistas já disponíveis. Nós temos muito, no passado era mais difícil, não é? E se preparar e realmente seguir a sua vocação. Eu estudei na Universidade de São Paulo e fiz uma tese sobre o desenvolvimento do simbolismo da nova ordem na cultura norte-americana. Um adventista que lê a minha tese vai perceber que as pressuposições e algumas hipóteses do meu objeto estão relacionados com a nossa leitura do Apocalipse. Mas eu não falei para o orientador que eu pretendia, né, que eu queria defender uma tese porque eu creio no Apocalipse e é assim que as coisas são vistas, né, pela igreja que eu frequento. Eu não precisava também pensar que eu estava mentindo, não é, ocultando uma identidade ao fazer isso, porque eu formulei uma proposta de pesquisa em cima de um objeto que fazia parte da minha realidade e eu não precisava afrontar a universidade ou o grupo de pesquisa já de cara, né, contrariando alguns pressupostos importantes para eles. Ao longo do processo, depois, né, você percebe que há muito preconceito, mas, em geral, os preconceitos são desfeitos diante da convivência, da coerência, da sua aplicação como pesquisador. E então chega sempre o momento certo de você falar certas coisas, escrever certas coisas. Acredito que é fundamental que a gente entenda, né, que o preconceito revela uma forma das pessoas verem o mundo e a vida. E nós não podemos ignorar que elas têm as suas razões, que, embora nós não aceitemos, não concordemos, essas razões são sólidas para eles. Então, você não pode enfrentar, né, sem nenhuma base, sem nenhum crédito, esses preconceitos fortes. Você tem que tentar se desviar deles. Agora, a sua crença, a sua experiência de vida pode fornecer para você hipóteses importantes de pesquisas.
a sua vida, né, a sua existência, e você pode encontrar uma maneira de articular essas coisas numa linguagem acadêmica dentro, né, de diferentes linhas e campos do conhecimento, procurando ser ponderado. Nós temos um professor que já lecionou nessa escola que foi recusado na Universidade de São Paulo por 2 vezes, por um preconceito claro, até que numa terceira vez ele articulou as coisas de forma que o caminho foi aberto. Então, é necessário a gente ter uma certa prudência, e essa prudência, às vezes, ela se torna mais fácil quando você entende, né, que são preconceitos, e esses preconceitos são resultado de uma visão de mundo muito sólida por parte dessas pessoas. Quando você entende isso, você, às vezes, consegue ter um pouco mais de paciência, né, e de jeito para lidar com eles. Bom, eu gostaria de recomendar que qualquer pessoa que tem interesse em continuar estudos em qualquer área do conhecimento, mas imagino que a pergunta seja principalmente voltada para áreas mais científicas, eu gostaria que, independentemente da fé que a pessoa tem, ela siga esse caminho, se esforce por dominar todas as técnicas científicas e o método científico, e avance na sua carreira, tendo sempre em mente que é esse método científico que vai prevalecer na sua vida profissional, né? E procurar aplicar, obviamente, esse método científico da melhor forma possível e naquelas áreas em que o método científico é aplicado. E, com isso, acho que não vai ter nenhum problema. Eu tenho, então, uma última pergunta, porque o nosso tempo já se encerrou, para o Dr. Gibson. Dr. Gibson, como diretor do GRI, quais são os desafios que a crença e o ensino do criacionismo enfrentam na Igreja Adventista Mundial e outras igrejas que acreditam no criacionismo bíblico? Ok. Como diretor do GRI, quais são os desafios que a crença e o ensino do criacionismo enfrentam na Igreja Adventista Mundial e outras igrejas que pregam o criacionismo bíblico? I suppose there are challenges that are political in nature, and there are also challenges that are scientific in nature. Ele acha que existem desafios que são de natureza política e desafios que são de natureza científica. On the scientific realm, I think the major questions that we don't have good answers for Então, na área científica, ele acha que as principais perguntas para as quais nós não temos respostas são are in the geological column. a coluna geológica. Why do the fossils occur in the particular sequence that we see? Por que os fósseis aparecem na coluna geológica na sequência que eles aparecem, uma sequência ordenada? And why do the rocks have the particular isotopic relationships that seem to indicate long ages? E por que as rochas também têm isótopos característicos que indicam longas idades, idades de milhões de anos? And creationists do not have satisfactory answers to those questions. Os criacionistas ainda não têm respostas satisfatórias para essas perguntas. It is interesting to note that the evolutionary explanation is not entirely satisfactory either. A resposta evolucionista também não é satisfatória. But the evolutionary theory has been more successful in persuading people. Mas a teoria da evolução tem sido mais bem-sucedida em persuadir as pessoas. Because they have used it to tell a story. Porque eles estão acostumados a contar uma história. Stories are very powerful things. E as histórias são coisas muito poderosas. And I believe that if creationists could tell a story that explained the column, we would find many people would be satisfied with that as just perhaps better than evolutionary story. Eu acredito que se os criacionistas conseguissem contar uma história
que explicasse bem a coluna geológica, a formação da coluna geológica, eu acho que talvez muitas pessoas aceitariam essa ideia. In the political arena, Já na área política, the idea of origins is very important to each person. a ideia das origens é muito importante para cada pessoa. My ideas of who I am and my place in the universe derive from my view of my origins. Então, as perguntas quem eu sou e qual é o meu papel no universo derivam da questão das origens. And so differences of opinion become very personal. Então, as diferenças de opinião se tornam bastante pessoais. So when you talk to someone who disagrees with you on that point, Então, quando você conversa com alguém que não concorda com você nesse ponto, it strikes at the very heart of their image of themselves. It hits the very center of how they feel about então isso themselves. daí atinge o centro da questão de como aquela pessoa se sente. And so very often in conversations with people who have different worldviews, Então, muito frequentemente em conversas com pessoas que têm diferentes visões de mundo, we just talk past each other. What we say just goes past one person, and what the other person says just goes right past us. It doesn't então hit. as coisas que um fala para o outro passam um pelo outro e não entram na verdade. And that's why I think it's important and useful for us to understand how an evolutionist thinks. Então, por isso que eu penso que é muito importante para nós entender como uma pessoa evolucionista pensa. So that you can more effectively communicate with him. Assim você pode mais se comunicar com ela de uma maneira mais efetiva. Muito bem. Chegamos no nosso ponto final, mas o doutor Alan Novaes tem só um breve comentário, e aí depois disso nós vamos terminar. Eu resisti aqui à tentação de passar em branco, porque eu tenho uma experiência também bem curta, que eu vou contar quando fazer meu mestrado, relacionada à pergunta anterior à fala do pastor Gibson. Quando eu estava no processo seletivo para um mestrado na Universidade Metodista de São Paulo, eu estava no momento da entrevista, aquele que seria o meu orientador, né, já estou contando o final da história, que eu fui aprovado no processo, era o Dr. Isaac Epstein, um pesquisador muito famoso, fez parte até hoje constante da diretoria da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e trabalhava no programa de comunicação, especificamente na interface de comunicação e ciência, na área do diálogo entre os meios de comunicação e o método do conhecimento científico. Então, quando eu sentei no escritório dele, e ele começou a olhar meu currículo, ele falou assim: então, eu vejo que você é formado em jornalismo por um centro universitário adventista, correto? Correto. Eu vejo aqui que você fez teologia, correto? Correto. Então, você é um clérigo, ele usou esse termo, né? Eu falei, sim. É assim que fala lá? Eu falei, não, pastor. Então, você é pastor? Eu, sim. Então, você é adventista? Eu, sim. Aí ele inclinou-se assim um pouco para frente e disse: você não vai fazer proselitismo aqui na minha universidade, não. Aí eu falei para ele: professor, esse é o meu projeto de pesquisa que está aí na sua mão, junto com o meu currículo. Eu vou fazer esta pesquisa e vou fazê-la com uma qualidade que o senhor não viu antes. Aí ele olhou assim para mim: então nós temos um acordo. Aí me cumprimentou e eu fui aprovado. Por que eu contei essa história? Porque uma das mensagens que eu poderia deixar aqui, para que vocês que vão enfrentar preconceito por serem criacionistas, ou aqueles que, como foi falado, desejam ingressar em universidades seculares, não se esqueçam que o caminho mais fácil para vocês combaterem esses desafios é o mais simples: seja um bom aluno. Alguns ficam mirabolando campanhas evangelísticas e discursos, achando que vão ser Daniel na corte babilônica com milagres. Não simplesmente você vai testemunhar de Deus se você fizer uma boa pesquisa, você for um bom aluno, você fazer a parte que lhe corresponde. Tá? Então, alguns me perguntam aqui em sala de aula, eu repito: como eu faço para ser um bom cristão? Como eu faço para ser um bom criacionista? Primeiro, seja um bom aluno. Muito bem, excelente. Muito bem. Linda resposta. Amanhã nós retomaremos nossas atividades às 8 da manhã,
com a palestra de um só fez todos os povos, um modelo bíblico para a origem das etnias, pelo Dr. Wellington dos Santos Silva. Então, amanhã, às 8 horas, nós retornaremos aqui à igreja. Teremos também uma palestra do Dr. Gibson e depois a sessão plenária. Nós queremos dar uma salva de palmas a todos os nossos panelistas. Muitíssimo obrigado por tudo aquilo que vocês fizeram. Tá certo?